Direitos Humanos do CNA. E sem mais delongas, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com essas duas professoras maravilhosas e passar a palavra para a professora Gilmar. Professora. Eu acho que está sem aula, professora Gilmar. Me escutam agora? Sim, escutamos. Tá, pessoal, boa noite a todas e todos. Queria agradecer ao convite em nome de Fernanda. É um prazer dividir esse momento com vocês e também compor a mesa com Mariana Siqueira, que já conheço também de outras parcerias e outros momentos aqui na relação entre a UFESA e a UFRN. Eu vou tentar não me repetir, né, com relação às perspectivas do que Mariana trouxe, né? Mariana fez um diálogo mais organizado do que o que eu propus aqui para pensar um pouco com vocês, mas, em suma, eu acho que a gente tem alguns desafios quando a gente pensa a educação em direitos humanos na universidade, né? E eu vou tentar trabalhar quais são eles aqui com vocês. Assim como a Mariana começou, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é direitos humanos, né? O que são direitos humanos e o que é educação em direitos humanos, ou o que seria pensar na educação em direitos humanos. E eu, particularmente, parto de uma perspectiva dos direitos humanos que a gente pode chamar de uma perspectiva crítica desses direitos, que abandona certos pressupostos, mais a chamada teoria jurídica dos direitos humanos, e vai pensá-los na sua construção social. Então, partindo de uma perspectiva dessa natureza, né, eu compreendo, junto com alguns pensadores, como Joaquim Vieira Flores, como Boaventura de Souza Santos, dentre outros, né, que os direitos humanos, eles são processos de luta desenvolvida por homens e mulheres da nossa sociedade, organizados coletivamente, em busca de sua dignidade. Então, eles são expressões, né, culturais dessa luta por dignidade, ou seja, eles são expressões de uma luta concreta que a gente desenvolve no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pela nossa sobrevivência, pelo acesso aos bens materiais que transformam a nossa vida numa vida mais digna, tá? Numa vida boa de ser vivida. E quando nos referimos a esses bens, nos referimos aos bens materiais, né? Saúde, educação, moradia, alimentação, né? E também nos referimos àqueles bens considerados simbólicos, né? Ou seja, aquilo que a gente compreende como parte integrante da nossa identidade, e como parte integrante também daquilo que nos individualiza, ou seja, o respeito também às chamadas diferenças, né? E nesse sentido, entrariam aqui o combate, dentro de uma perspectiva que trabalha os direitos humanos de forma crítica, o combate às chamadas desigualdades sociais. Então, pensar os direitos humanos nesse sentido significa entender que os direitos humanos eles estão vivos, né? Eles são construídos socialmente e eles têm várias expressões que a gente pode chamar de normativas, né? Como as que a gente acabou de observar, os tratados internacionais, os direitos fundamentais presentes na nossa Constituição, as diretrizes curriculares, né? São formas de expressar normativamente esses direitos, mas também expressões cotidianas, né? Ou seja, o processo de organização coletiva, o processo de construção de espaços alternativos, né? Para que a gente viva e possa concretizar esses projetos de dignidade, né? Esses projetos de mudança de mundo, de alguma forma. Então, partindo dessa perspectiva de direitos humanos, né? Quando a gente pensa que é a educação em direitos humanos, a gente precisa pensar um pouco também o que seria essa educação, né? O que seria educar. E quando a gente pensa numa educação em direitos humanos, a gente pensa necessariamente em formas, né, nesse processo de ensino e aprendizagem, nesse diálogo, nessa interação entre agentes, numa educação que pode ser tanto dentro dos números formais, ou seja, aquela educação que a gente tem dentro dos espaços acadêmicos, escola, universidade, mas também uma educação que se estabelece fora desses espaços, né? Nos chamados espaços não tradicionais. Então, os espaços, por exemplo, de articulação de movimentos sociais, os espaços coletivos, os espaços de luta, né? As reuniões de bairro, as associações de comunidade, todos esses espaços, a atuação do sistema de saúde,
são locais onde a gente pode observar e viver na prática a realização de uma educação em direitos humanos. E quais são, então, os valores, né, de uma educação em direitos humanos? Ela vai partir justamente de uma compreensão de que existe uma espécie de mínimo ético, né, que nós precisamos defender, que é esse mínimo ético da proteção, né, dos nossos direitos fundamentais, como a professora Mariana colocou, e essa educação ela tem, digamos, um intuito crítico muito forte, que é o intuito de transformação da própria sociedade, no sentido de que ela quer fortalecer os nossos vínculos comunitários, fortalecer a nossa empatia pelas outras pessoas por suas diferenças e também por suas dores. E mais do que isso, né, ao despertarmos para isso, né, formarmos, ou seja, nos dar um processo de conscientização coletiva dos nossos deveres como seres humanos de respeito à diversidade, de respeito às diferenças e de uma cultura, né, que a gente pode chamar de uma cultura não violenta. Né? Então, quando a gente trabalha a educação em direitos humanos, a gente está pensando, né, em pavimentar as bases de uma consciência social de quem eu sou nesse mundo, de a que lugar eu pertenço nesse mundo e quais são as minhas responsabilidades com a história que está sendo construída cotidianamente ao meu redor. Então, educar para os direitos humanos é, de certa forma, a gente pode falar educar para os direitos humanos no sentido de fortalecer esses direitos e educar em direitos humanos no sentido de que o próprio processo educativo seja um processo que incorpore os princípios éticos, né, os valores que estão aqui dentro dessa manifestação da dignidade humana. Então, nesse sentido, pensar na educação em direitos humanos é pensar uma educação que assume, né, desde o início, o seu compromisso com a transformação da sociedade. E assume desde o início o compromisso com uma educação que seja reflexiva, que seja crítica, que seja capaz de situar o sujeito e a sujeita no local em que ele vive e despertá-lo, né, para entender as desigualdades sociais que nos atravessam, as diferenças que nos atravessam, os problemas sociais que fazem parte da nossa própria universidade. Então, quando a gente fala em educação de direitos humanos, a gente está falando necessariamente um compromisso com a transformação, tanto do espaço educativo, num espaço mais participativo, mais dinâmico, num espaço mais crítico, mais aberto ao diálogo com a própria comunidade, e ao mesmo tempo a gente fala num dever, num dever que a gente assume de transformar a nós mesmos e ao espaço em que nós estamos inseridos. Então, não há como pensar a educação de direitos humanos sem pensar numa perspectiva crítica, numa perspectiva de transformação. Ou seja, que a educação tem um papel de conscientização das desigualdades que existem no nosso mundo, mas mais do que o papel de conscientização, o papel de chamar a todas as pessoas que estão envolvidas no processo educativo a responsabilidade pela transformação desse mundo. Um pouco cumprir um certo dever, citado por Paulo Freire, que é o dever de existir nesse mundo, e do dever de rejeitar toda a forma de pensamento, toda a forma de conscientização que implique necessariamente no imobilismo. A gente está pensando aqui numa sociedade que é capaz de se transformar em um ser humano como um ser em construção, um ser que está em processo permanente de aprendizado, que pode se transformar com base no acesso a esse processo de ensino. Nesse sentido, claro, a gente tem que pensar como é essa educação no ensino superior. E aí a gente pode colocar aqui, de alguma maneira, que nós temos... Tem pausa aqui.